Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, série intitulada Vivendo com Esperança. Por isso, irmãos, vamos já abrindo as nossas Bíblias nesta carta, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós iremos fazer a nossa última exposição desta carta, a partir do versículo 12. São muitos versículos, mas existem algumas lições valiosas, irmãos, que nós podemos extrair desse texto nesta noite. 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 12, aqueles que encontraram, se puderem, coloquem-se de pé para lermos a palavra de Deus. Amém? O texto diz assim: Irmãos, pedimos que deis o devido respeito aos que trabalham entre vós, que vos presidem no Senhor e vos aconselham, e os tenhais em grande estima e amor por causa do trabalho que realizam. Tende paz entre vós. Irmãos, nós também vos exortamos a aconselhar os indisciplinados, consolar os desanimados, amparar os fracos e ter paciência para com todos. Cuidai para que ninguém retribua o mal com o mal, mas segui sempre o bem uns para com os outros e para com todos. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, mas, examinando tudo, conservai o que é bom. Evitai tudo que é mal, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem vos chamou é fiel, e ele também o fará. Irmãos, orai por nós. Cumprimentai todos os irmãos com beijo santo. Eu vos suplico pelo Senhor que esta carta seja lida a todos os irmãos. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Santo Deus, te agradecemos pela tua palavra, Deus, que nos foi revelada e que está aqui diante de nós nesse momento. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa agir em nosso meio aqui nesta noite. Nós oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, no decorrer destas exposições, nesta carta de Paulo, nós vimos o quanto Paulo fala a respeito da segunda vinda de Cristo, né? Tanto é que alguns teólogos, alguns estudiosos vão afirmar que esta carta aqui, que foi uma das primeiras de Paulo, é uma carta chamada escatológica, né? Porque trata, no final de cada capítulo, vai nos falar a respeito da vinda de Cristo, mas não apenas de maneira teórica, de maneira teológica, mas também de maneira prática. Como a vinda de Cristo deve influenciar no modo em que nós vivemos aqui no presente, como nós vivemos aqui hoje, enquanto este dia não chega. E no capítulo 4, nós vimos, irmãos, que Paulo começa a tratar de aplicações mais práticas a respeito de tudo aquilo que ele vinha ensinando. E ele nos diz nesse capítulo 4 que nós devemos andar em santidade. E também vai nos dizer que nós não devemos nos preocupar com aqueles que já morreram em Cristo, que era justamente uma das preocupações dos Tessalonicenses. Será que aqueles que morreram vão perder a vinda de Cristo? E Paulo tranquiliza o coração deles, afirmando, irmãos, que aqueles que já morreram em Cristo serão ressuscitados quando o Senhor vier para nos encontrarmos com Ele. E no capítulo 5, Paulo continua a tratar a respeito da vinda de Cristo e nos diz como nós devemos viver enquanto aguardamos a manifestação do Senhor. E já nos versículos finais dessa carta que nós lemos aqui agora, irmãos, ele vai nos falar acerca das várias esferas de relacionamentos que os cristãos têm em sua vida e como nós devemos atuar, como nós devemos nos portar, melhor dizendo, nessas relações. Ao lermos esse texto, irmãos, quando nós lemos aqui de uma só vez, como nós lemos, parece-nos que Paulo está falando aqui de diversos conselhos distintos, vários conselhos diferentes que não têm uma certa conexão, uma certa ligação um com o outro, mas tudo o que Paulo trata aqui nesse texto, irmãos, tem conexão com esse aspecto dos relacionamentos interpessoais que existem em nossas vidas. E esses relacionamentos, irmãos, podem ser divididos de maneira simples em três partes.
a relação dos cristãos com os pastores, com seus líderes, a relação dos cristãos entre si e a relação do cristão com Deus. Então, em primeiro lugar, irmãos, vamos tratar aqui da relação do cristão com os seus pastores, que nós vemos isso aqui nos versículos 12 e 13. Irmãos, quando nós lemos o versículo 12, fica claro que Paulo está tratando aqui dos pastores por causa dos verbos que ele utiliza para descrever a atividade do ministério pastoral. Veja que ele diz aqui: irmãos, pedimos que deis o devido respeito aos que trabalham entre vós, que vos presidem no Senhor e vos aconselham. E aqui ele descreve três características, três verbos do ministério pastoral. Ele diz que eles trabalham, ou seja, os pastores são trabalhadores entre a igreja, são servos do Senhor. Estão aqui, irmãos, não para estar acima dos demais, mas sim para servir a igreja. Eles trabalham. Ele descreve também aqueles que vos presidem, porque, irmãos, nós vimos que cada membro da igreja tem uma função diferente. E os pastores são aqueles que têm a função dada por Deus de liderar, de presidir, essa é a palavra que ele utiliza aqui, o rebanho do Senhor, de conduzir de acordo com a palavra. E em terceiro lugar, eles aconselham por meio da pregação pública das Escrituras que nós fazemos durante o culto, mas também nos aconselham de diversos momentos, em diversas ocasiões, por meio de aconselhamentos pessoais, irmãos. Então, aqui fica claro que Paulo está tratando a respeito do relacionamento entre os crentes e os seus pastores e os seus líderes. É importante Paulo tratar desse assunto, irmãos, porque no surgimento daquela igreja, quando Paulo planta aquela igreja, muitos se convertem ali. Muitos cristãos são levados a Cristo por meio da pregação do Evangelho. E muitos irmãos vieram a aceitar a Cristo no mesmo dia, ou em datas próximas. E alguns poderiam se questionar: por que eu devo me sujeitar à liderança dessa pessoa, sendo que ela se converteu a Cristo junto comigo? Nós temos a mesma idade espiritual, digamos assim, Nós crescemos espiritualmente juntos, caminhamos juntos, e por que eu devo me submeter à liderança dessa pessoa? E é por isso, irmãos, que Paulo vai trazer algumas orientações para aquela igreja, para aqueles irmãos, para que eles tenham uma relação correta com os seus pastores. E a primeira orientação que Paulo dá aqui, irmãos, é que a igreja, os cristãos, devem aceitar e respeitar os pastores. Veja no versículo 13: e os tenhais em grande estima e amor. Irmãos, aliás, no versículo 12 ainda, que ele diz: pedimos que deis o devido respeito, Então, esse é o primeiro aspecto, a primeira orientação que Paulo dá: aceitar e respeitar os pastores. Irmãos, eu lembro de um pastor que contou certa vez que ele cresceu numa determinada igreja. Ele frequentava aquela igreja desde criança, cresceu ali, e depois de um tempo foi enviado ao seminário e foi ordenado ao ministério pastoral naquela igreja. E aqueles irmãos ficaram muito felizes, mas não ainda olhavam para aquele pastor como pastor de fato. Ainda olhavam para aquele pastor como se fosse aquela criança que corria ainda nos corredores da igreja, porque não entenderam ainda aquele chamado que ele havia recebido de Deus. Tiveram essa dificuldade de entender o papel agora que ele tinha de pastorear o rebanho. Irmãos, devemos sempre nos lembrar de que a igreja nas Escrituras é retratada muitas vezes como sendo um corpo. Existem várias figuras que a Bíblia utiliza para descrever a igreja, e uma delas, irmãos, é justamente o corpo, porque o corpo é constituído de vários membros, e cada membro tem uma função distinta dentro do corpo, irmãos. E todas as funções são importantes. Não existe uma função que é superior à outra. Todas, irmãos, são igualmente importantes. E o pastor foi chamado por Deus para exercer essa função de pastorear, de liderar o rebanho que não pertence ao pastor, mas pertence ao sumo pastor, que é Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, é por isso que a igreja deve aceitar a liderança dos pastores, porque vem de Deus. Deve respeitar os pastores, não porque, irmãos,
É importante frisar isso, devem respeitá-los, não porque eles são superiores em alguma coisa, mas porque o Espírito Santo é que concedeu os dons àqueles pastores, irmãos. O Espírito Santo deu dons diferentes a todos os membros, sem exceção, e todos devem exercer os dons conforme Deus lhe deu, conforme Deus ordenou. E a segunda orientação que Paulo dá, irmãos, em se tratando ainda da relação dos cristãos com os pastores, é que os cristãos devem ter os pastores em grande estima e amá-los. E aí nós vamos para o verso 13, quando ele diz, e os tenhais em grande estima e amor. E a palavra aqui, irmãos, estimar, pode significar ter um grande apreço ou até mesmo valorizar. Paulo não diz, irmãos, que a igreja deve estimar e amar os seus pastores por causa de alguma virtude que aqueles pastores tenham. Vocês devem estimar os seus pastores porque olhem a eloquência que eles têm, olhem a forma como eles se vestem bem, olhem como... Não, eles não olham para esses aspectos, irmãos. Paulo diz que devem estimar e amar por causa do trabalho que realizam. E essa palavra aqui que foi utilizada para trabalho, irmãos, poderia indicar um trabalho que era um trabalho árduo, um trabalho que você faz e acaba se esgotando, de tão pesado que esse trabalho é, um trabalho que você fica cansado depois de realizá-lo. E é por isso, irmãos, que Paulo diz que os pastores devem ser estimados e devem ser amados, porque o ministério pastoral não é um trabalho fácil, irmãos. Não é um trabalho fácil, irmãos, um privilégio. É um privilégio, mas é uma grande responsabilidade que o Senhor nos concedeu. Uma grande responsabilidade. E muitas vezes, os membros de uma igreja correm o risco, irmãos, de não reconhecer esse trabalho do pastor, da liderança da igreja também. Muitas vezes a igreja é muito rápida em apontar, em criticar, em cobrar os seus líderes. E poucos são aqueles que chegam até seu pastor para perguntar se estão bem, para perguntar se estão precisando de algo, para inclusive, irmãos, dar uma palavra de incentivo, de conforto, de encorajamento, porque, irmãos, o pastor, assim como qualquer um outro, também se cansa muitas vezes. Os líderes se cansam do trabalho, e é importante, irmãos, que os irmãos da igreja tenham essa estima e amor por causa do trabalho que eles realizam e possam estar junto dos seus pastores, irmãos. Nós precisamos ser incentivadores dos nossos líderes, dos nossos pastores. Fazendo isso, você estará demonstrando esse amor pelo seu pastor. E a terceira orientação que Paulo dá aqui, irmãos, em relação aos pastores, é que a igreja deve viver em paz com eles. No final do versículo 13 ele diz, tende paz entre vós. Essa mesma orientação já foi dada por Paulo em outras cartas, em outros momentos, em outras situações, mas aqui, irmãos, de maneira específica, ele está falando da paz que deve haver entre os membros de uma igreja e a sua liderança e os seus pastores. Porque, irmãos, quando os membros de uma igreja respeitam e amam os seus líderes, como nós vimos aqui, a consequência disso é que a paz reinará naquela igreja, irmãos. Mas quando o respeito não acontece, as reclamações, as críticas constantes tomam conta da igreja e a paz já não existe mais. Irmãos, a orientação de Paulo aqui, quando ele diz, tende paz entre vós, poderia ser entendida como parem de reclamar, parem de murmurar. E aí nós fazemos um paralelo com o que aconteceu lá no Êxodo. Lembram dos hebreus que foram retirados ali do Egito, foram liderados por Moisés, e os hebreus, irmãos, apenas olhavam para Moisés e murmuravam contra ele, reclamavam contra ele, não havia paz ali, porque o tempo todo era reclamando e não sabiam expressar a gratidão por causa do seu líder, por causa daquilo que ele já havia feito, irmãos. E o autor da carta aos Hebreus vai dizer o seguinte, lá em Hebreus 13, 17, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Irmãos, é necessário fazer um esclarecimento aqui, porque esse texto não significa dizer, irmãos, que os pastores não podem ser questionados,
ou que não deve haver uma discordância do seu pastor. Não é isso, irmãos, mas que deve haver respeito ao pastor e que deve haver um esforço para trabalhar juntos para o crescimento do reino de Deus. E um comentarista, irmãos, Warren Wiersbe, vai dizer que líderes devem ser respeitados e obedecidos, a menos que estejam claramente fora da vontade de Deus. Então, irmãos, quando a igreja segue os seus líderes na palavra, de acordo com a palavra, o resultado é que haverá paz e harmonia naquela congregação. E quando há paz e harmonia, irmãos, o trabalho do Senhor avança, o reino cresce, o reino de Deus é engrandecido, irmãos. O segundo aspecto, irmãos, relacional que Paulo vai tratar aqui, ele tratou do aspecto, em primeiro lugar, dos membros para com os seus líderes. Agora ele vai tratar da relação dos cristãos entre si, nos versículos 14 e 15. Irmãos, depois de ter falado da relação dos cristãos com os pastores, ele vai nos falar dessa relação que devemos ter entre nós mesmos. E isso é de extrema importância para a igreja, porque muitas vezes os membros acham que apenas o pastor é que deve carregar o peso todo da igreja em seus ombros. A responsabilidade total é do pastor e que os membros não devem se envolver em nada, absolutamente. Alguns membros podem ter essa impressão, mas as Escrituras nos dizem, irmãos, de maneira bem clara, que todos nós temos responsabilidades que pertencem a todo cristão, não apenas a uma categoria específica, mas a todos aqueles que foram inseridos no corpo de Cristo. Irmãos, o papel do pastor também é de aconselhar, de consolar, de amparar, como nós vamos ver aqui nos versículos 14, mas todo cristão, irmãos, deve exercer essa atividade também. O pastor, inclusive, ele é responsável por equipar os membros da igreja para que possam estar aptos a exercer essas atividades, irmãos. E devemos nos lembrar que essas orientações não devem ser lidas de maneira isolada, mas devem ser lidas de acordo com o contexto de toda a carta. Nós vimos, irmãos, no decorrer dessas exposições, que Paulo trata de diversos assuntos, inclusive de alguns pecados que os cristãos devem abandonar. Então, quando ele fala que devemos aconselhar, consolar e amparar, irmãos, são atividades que nós devemos fazer à luz daquilo que as Escrituras nos ensinam, à luz daquilo que o próprio apóstolo Paulo já havia ensinado nos capítulos anteriores. Lembremos-nos, irmãos, que a igreja de Tessalônica era uma igreja que estava enfrentando dificuldades, uma igreja que estava enfrentando perseguição por conta do Evangelho. Portanto, essas orientações que Paulo nos dá aqui nesses dois versículos são importantes para que toda a igreja pudesse se edificar mutuamente e pudesse haver, irmãos, um crescimento espiritual naquela igreja, e assim eles iriam superar aquelas dificuldades. E a primeira orientação que Paulo nos dá aqui, irmãos, é que nós devemos aconselhar os indisciplinados. Veja no versículo 14. Irmãos, nós também vos exortamos a aconselhar os indisciplinados. Irmãos, o termo indisciplinado significa descuidados ou até mesmo rebeldes. Era uma palavra utilizada para se referir aos soldados que não queriam se manter naquela formação. Aqueles soldados que insistiam em marchar do seu próprio modo, sem obedecer aquelas orientações que foram dadas. Mas esse termo aqui, indisciplinados, também pode ser traduzido como ocioso ou preguiçoso, que talvez possa aparecer até na sua versão, ocioso ou preguiçoso. E nós já vimos, irmãos, que quando Paulo escreve a sua segunda carta aos Tessalonicenses, ele vai falar sobre algumas pessoas daquela igreja que não queriam trabalhar, que haviam abandonado os seus trabalhos porque viviam naquela expectativa da vinda de Cristo. E eles achavam que não valia a pena eles trabalharem, irmãos. Então eram cristãos que também não queriam se envolver nas atividades da igreja, não queriam estar em comunhão, não queriam trabalhar para o crescimento do corpo de Cristo. Eles queriam viver da maneira que eles achavam melhor. E é por isso que Paulo orienta que todos os crentes aconselhem essas pessoas, irmãos, para que elas se envolvam
no trabalho da igreja, para que elas possam, de fato, exercer os dons que o Espírito Santo concedeu a elas. Porque, irmãos, todos nós temos dons e nós devemos usá-los, irmãos, para a igreja. Nós devemos usá-lo para o crescimento, para o avanço do reino de Deus. E a segunda orientação que Paulo nos dá é que nós devemos consolar os desanimados, ainda no versículo 14. Depois de dizer que devemos aconselhar os indisciplinados, ele diz: consolem os desanimados. Irmãos, numa tradução mais literal, Paulo estaria dizendo aqui que nós devemos consolar aqueles que são pequenos de alma. Ou seja, aquelas pessoas, irmãos, que são muitas vezes presas fáceis do desânimo, presas fáceis das preocupações, do medo que acontece, irmãos, por causa das dificuldades, das circunstâncias. E como pecadores, irmãos, que todos nós somos, todos nós estamos suscetíveis a esse desânimo. Todos nós, irmãos, estamos suscetíveis a nos preocuparmos, a ficarmos amedrontados, irmãos, mas nós devemos ser aquelas pessoas que estão perto uma das outras, irmãos, para oferecer essas palavras de consolo. E, irmãos, quando Paulo fala que devemos consolar, não é apenas aquelas palavras mais genéricas que às vezes nós utilizamos. Olha, vai dar tudo certo. Olha, você vai sair dessa. Não, tenha fé. Não são apenas essas palavras, irmãos, genéricas que às vezes falamos, mas devemos aconselhar, irmãos, segundo as Escrituras, segundo aquilo que Paulo nos falou aqui, irmãos, no capítulo 4, versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que palavras, irmãos? Aquilo que ele já vinha desenvolvendo a respeito da vinda de Cristo, nos mostrando, irmãos, que nós devemos manter o foco no Senhor, nessa esperança, não neste mundo, não nessas circunstâncias, irmãos, porque apenas a palavra de Deus é que pode, de fato, trazer essa esperança viva aos nossos corações, que pode lançar fora o medo, irmãos, o desânimo. Quando nós olhamos, por exemplo, para um carro que teve aquela bateria já desgastada e acabou se esgotando, o que acontece? Outro carro se junta para que possa dar uma carga, né, naquele carro. Assim nós devemos fazer, irmãos. Às vezes a nossa bateria vai chegando ao fim. Nós devemos chegar junto dessa pessoa e fortalecê-la, irmãos. Devemos fortalecer aqueles que já perderam as suas energias durante a caminhada cristã. A terceira orientação, irmãos, é que nós devemos amparar os fracos, ainda no versículo 14. Amparar os fracos. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que nós devemos segurar os fracos com firmeza e não deixá-los cair. Não deixar que eles caiam, irmãos. Não sei se você já levou uma pessoa que estava fraca, pegou ela aqui no braço e carregou ela fraca. Se você soltasse, ela caía. É isso que Paulo está dizendo aqui. Existem pessoas na igreja, irmãos, que estão fracas, espiritualmente falando. Pessoas que talvez sejam, inclusive, novos convertidos. Pessoas que acabaram de se converter, como acontecia ali na igreja de Tessalônica, e ainda não tinha atingido uma maturidade espiritual como os demais irmãos. E nós, irmãos, somos tentados muitas vezes a querermos que essas pessoas tenham a mesma maturidade que nós já temos em vários anos de caminhada. Nós queremos que as pessoas cresçam da mesma maneira que nós crescemos. Mas as pessoas, irmãos, têm crescimentos diferentes. É por isso que no final do versículo 14 ele diz que nós devemos ter paciência para com todos. Devemos ser pacientes, irmãos. Muitas vezes, quando alguns irmãos estão caminhando conosco, eles caem, eles tropeçam, eles têm aqueles momentos de fraqueza, nós somos rápidos em pegar pedras e atirar. Ou às vezes o irmão só tropeçou, a gente coloca o pé para ele cair logo de vez. Mas Paulo diz que nós devemos carregar, irmãos, esses irmãos que estão fracos e devemos ser pacientes, irmãos. Devemos ter paciência para com todos, irmãos, para com todos, e devemos sustentá-los. Se nós estamos fortes espiritualmente, vamos sustentar aqueles que estão mais fracos. E em quarto lugar, irmãos, Paulo vai dizer que devemos ter o cuidado com a nossa motivação. Versículo 15, ele diz: cuidai para que ninguém retribua o mal com o mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos.
Muitas vezes nós somos tentados também, irmãos, a não cumprirmos com as nossas responsabilidades, essas que Paulo acabou de falar, porque nós não somos reconhecidos por essas pessoas que nós ajudamos. Nós podemos pensar, mas eu já fiz tudo isso com as pessoas, já aconselhei, consolei, amparei os fracos, e o que eu recebi em troca? Essa pessoa que eu tanto ajudei me prejudicou, falou mal de mim, me fez mal, é isso que eu ganho, então eu não vou fazer mais. Muitas vezes nós agimos dessa maneira, irmãos, porque é natural nosso, está em nosso coração pecaminoso. Isso é natural, irmãos, para o mundo é natural, mas, irmãos, a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Cristo, irmãos, nós recebemos uma nova natureza. Não é isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, que nós somos uma nova criatura. Portanto, aquelas práticas que nós tínhamos no passado, aquelas motivações, inclusive, irmãos, egoístas, que nós tínhamos no passado, devem ficar no passado. Tudo, irmãos, se fez novo em nossa vida. A nossa motivação, irmãos, não deve ser a de sermos reconhecidos, mas apenas a de fazer o bem, embora as pessoas nos façam mal. E eu sei, irmãos, que é difícil fazermos isso, mas é uma prática que nós devemos exercitar. Porque, irmãos, Cristo fez isso por nós. Cristo fez isso por nós. Os nossos pecados, irmãos, afrontavam a natureza santa de Deus. Mas o que foi que Cristo fez? Ele se entregou em nosso lugar. E é por isso, irmãos, que nós devemos amar como Cristo nos amou. Se Cristo se entregou por nós, assim nós também devemos nos entregar pelo nosso irmão. Então, irmãos, embora alguém nos faça mal, faça o bem. Faça o bem a todos, irmãos. E o terceiro aspecto, irmãos, que Paulo vai tratar aqui dos nossos relacionamentos, é a relação do cristão com Deus, que vai aqui do versículo 16 ao versículo 22. Irmãos, essa última esfera da qual Paulo trata, ela pode ser dividida em duas partes, que é o culto que é oferecido a Deus de maneira particular e o culto oferecido em comunidade, né? O culto público a Deus. Então, em primeiro lugar, nós olhamos aqui dos versículos 16, 17 e 18, o nosso culto particular. Dentro desse aspecto, irmãos, está a nossa relação pessoal com Deus, ou seja, aquilo que está em nosso interior, o nosso coração. E Paulo vai elencar aqui 3 características que os cristãos devem cultivar. Lembrem-se, irmãos, a igreja de Tessalônica estava enfrentando várias perseguições por causa da sua fé. Várias perseguições. Mas a primeira orientação que Paulo diz que os crentes devem cultivar está no versículo 16. Ele diz: alegrai-vos sempre. Irmãos, como é que Paulo diz? Estejam sempre alegres. Mesmo que vocês estejam em dificuldades, em perseguições, em aflições, alegrem-se no Senhor. Filipenses 4,4, Paulo diz isso, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ele repete, ele dá ênfase nisso. E por que Paulo diz isso, irmão? Sobre a alegria em um momento de tanta dificuldade, de aflição, de perseguição. Porque, irmãos, isso é possível, nós termos alegria completa em Deus. Isso só é possível se a nossa satisfação está apenas no Senhor. Se a nossa satisfação, irmãos, estiver nas coisas, nas circunstâncias que estão ao nosso redor, irmãos, nós não seremos pessoas alegres. E essa é a motivação pela qual muitas pessoas passam a frequentar a igreja. Elas dizem, eu vou à igreja porque eu preciso resolver meus problemas. E aí, quando seus problemas não são resolvidos, elas acabam se frustrando e saem. Mas, irmãos, o cristão genuíno não está na igreja para se ver livre das dificuldades. O cristão genuíno está na igreja e busca ao Senhor porque ama a Cristo mais do que tudo. E não importa o que aconteça, irmãos, nós viveremos felizes e satisfeitos porque a nossa alegria está no Senhor, irmãos. A nossa alegria não deve depender das circunstâncias, mas de Deus somente. A segunda característica que Paulo diz que nós devemos ter, irmãos, em relação a Deus, está no versículo 17. Ele diz,
orai sem cessar. Irmãos, a igreja deve orar continuamente. E essa palavra aqui, irmãos, orar sem cessar, às vezes a gente pode parar. O cristão não deve parar de orar, como se nós fôssemos ficar 24 horas de joelhos, orando o tempo todo, sem parar um minuto. Não é isso que Paulo está dizendo. Essa palavra que Paulo utiliza aqui, irmãos, sem cessar, ou continuamente, ela era utilizada para explicar uma tosse alérgica, que você, vez ou outra, está lá tossindo, né? Você passa o dia todo tossindo. Não significa que você não parou um minuto de tossir, mas significa que, vez ou outra, aquela tosse volta. Você tosse, tem aquele momento de pausa, tosse de novo, tem aquele momento de pausa. É isso que Paulo está dizendo, irmãos. Nós devemos ter, sim, os nossos momentos separados para orar ao Senhor. Como Cristo nos ensina, né? Devemos entrar em nosso quarto, fechar nossas portas, ter o nosso momento particular com o Senhor. Mas durante o nosso dia, irmãos, nós devemos ter os nossos momentos também com Deus. Nós devemos parar as nossas atividades e dirigir a nossa mente, irmãos, ao Senhor. Amém. Sem necessariamente precisar ir ao quarto, ajoelhar. Às vezes você está no seu trabalho, mas ali no seu trabalho mesmo você para um tempo e a sua mente é voltada para o Senhor. É isso que Paulo diz, irmãos. É isso que Paulo diz que nós devemos fazer. Nós devemos ter uma comunhão contínua com o Senhor. A nossa comunhão não deve ser apenas aqui na igreja. Não deve ser apenas quando estou lá no meu quarto. Mas deve ser uma comunhão contínua o dia inteiro, irmãos. E a terceira característica que ele diz que devemos cultivar está no versículo 18. Sede gratos por todas as coisas. Irmãos, Paulo diz que devemos agradecer ao Senhor, mesmo quando as coisas não acontecem da maneira como nós queremos. Nem tudo, irmãos, vai sair como nós planejamos. E quando essas coisas não saem, o que é que nós devemos fazer? Devemos agradecer ao Senhor, irmãos, independente de tudo. O cristão é aquele, irmãos, que tem um coração grato. Isso deve marcar a vida de um cristão. E nós só podemos ter um coração grato, irmãos, quando nós entendemos que Deus é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas. E nada, irmãos, absolutamente nada foge ao controle de Deus. Deus tem tudo, todo o universo, irmãos, está no controle do Senhor. E como Paulo nos diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, irmãos, nós conseguiremos cultivar o coração grato quando nós entendermos que Deus é soberano e Ele tem cuidado de tudo. E ainda no versículo 18, irmãos, ele vai dizer: pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Muitas vezes nós nos perguntamos, né? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Paulo aqui responde: essa é a vontade de Deus para convosco. Irmãos, e quando ele diz que essa é a vontade de Deus, não é apenas a gratidão. Esse pronome aqui, essa, ele se refere a tudo que ele falou anteriormente: a gratidão, a oração e a alegria. Essas três características, irmãos, é a vontade de Deus para nossas vidas. E é isso que nós devemos cultivar em nosso coração. Amém. O segundo aspecto, irmãos, da nossa relação com Deus é o culto público, o culto em comunidade, irmãos, que nós fazemos aqui, que vai do versículo 19 ao versículo 22. Como deve ser esse relacionamento com Deus no aspecto da igreja? Irmãos, no versículo 19, Paulo vai dizer o seguinte: não apagueis o Espírito. Quando ele diz não apagueis, ele está comparando o Espírito Santo com o fogo, com uma chama, que pode de repente ser apagada. Mas, irmãos, não entendam isso como se Paulo estivesse dizendo que o Espírito Santo pode sair da vida do cristão. Não é isso que Paulo está dizendo, irmãos. Porque a partir do momento em que nós entregamos a vida a Cristo, o Espírito Santo desce sobre nós como um selo. E ele não sai mais. E quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele também nos concede dons espirituais, irmãos. E quando Paulo diz que nós não devemos apagar o Espírito Santo, irmãos, ele está dizendo que muitas vezes nós podemos resistir à ação do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo nos concedeu dons, mas o que é que nós fazemos com esses dons? Enterramos, deixamos de lado, não servimos ao Senhor na igreja, na comunidade, porque os dons, irmãos, são dados por Deus para a edificação
do corpo. Não é apenas para edificação própria, pessoal, para eu usar para mim mesmo. Não. É para a edificação do corpo. Portanto, irmãos, como membros do corpo de Cristo, devemos exercer os dons que o Senhor nos deu. Porque se nós não trabalhamos para o Senhor, não exercemos esses dons, nós estamos apagando o Espírito Santo em nós. E ele continua dizendo, não desprezeis as profecias. E isso também está relacionado ao versículo anterior, irmãos, sobre apagar o Espírito. Irmãos, devemos nos lembrar que naquela época que Paulo escreve, os cristãos ainda não tinham as Escrituras completas. Eles ainda não tinham o Novo Testamento. O que eles tinham era apenas o Antigo. O Espírito Santo de Deus ainda estava trazendo revelações à igreja, irmãos. E para isso, Deus levantou apóstolos e profetas naquela igreja, naquela época, para que eles pudessem lançar as bases, os fundamentos da igreja de Deus, irmão, da igreja do Senhor. Isso enquanto a Bíblia ainda não estava completa. Mais uma vez, irmãos, que a revelação de Deus já está completa aqui em nossas mãos, nós não temos mais a necessidade de termos apóstolos ou profetas como nós tínhamos antigamente, irmãos. No entanto, naquela época ainda era necessário. A revelação ainda era necessária, irmãos. E aqueles irmãos poderiam estar desprezando, irmãos, as profecias, porque também havia muitos falsos profetas que estavam se levantando e ensinando coisas erradas no meio do povo. Então eles iam para um outro extremo. Eles diziam, esse profeta aí está profetizando, não vem de Deus. E eles acabavam desprezando tudo, irmãos, sem levar em consideração absolutamente nada. E Paulo diz, não desprezem as profecias. E o versículo 21 ele vai dizer, mas, examinando tudo, conservai o que é bom. Ou seja, qual deveria ser a atitude dos tessalonicenses em relação às profecias? Versículo 21, examinem essas profecias e retenham aquilo que de fato vem de Deus. Às vezes, irmãos, esse texto aqui ele é mal interpretado. Às vezes as pessoas dizem, o cristão deve fazer de tudo, ler de tudo, ouvir tudo, assistir tudo e reter o que é bom. Mas não é bem assim que Paulo está dizendo aqui. Não é esse o contexto. Paulo está se referindo aqui no contexto da profecia. Aqueles irmãos deveriam julgar, irmãos, as profecias para saber se de fato vinham de Deus ou não. E a mesma coisa que nós devemos fazer hoje, irmãos, com a pregação da palavra. Nós devemos ouvir a palavra e devemos fazer o quê? Olhar para as Escrituras para saber se o pregador está de fato falando aquilo que vem de Deus, que está em conformidade com as Escrituras. Paulo elogiou, irmãos, os crentes lá de Bereia, porque os crentes de Bereia faziam o quê? Escutavam o apóstolo Paulo e conferiam nas Escrituras para saber se tudo estava de acordo com o que era ensinado. E aqui, irmãos, é muito importante fazermos isso. Aqui eu vejo os irmãos, quando a gente está falando, pregando, a gente cita aqui um texto, os irmãos vão lá conferir para saber se o pastor está falando certo mesmo, e é assim que deve ser feito, irmãos. Só devemos aceitar se vier de fato da parte de Deus. E é por isso que ele fala no versículo 22, evitai tudo o que é mal, ou em algumas versões, evitai a aparência de mal. Quando Paulo diz isso, irmãos, esse texto também é um pouco mal interpretado. Ele está falando no contexto aqui das profecias. Lembrem-se daquilo que eu falei no início. Ele não está falando aqui várias orientações sem nenhuma conexão. Tudo tem uma conexão, irmãos. Tudo está conectado aqui. Então, quando ele diz evitai o que é mal, ele está se referindo também ao uso dos dons na igreja de Cristo. Porque, irmãos, os dons muitas vezes são mal utilizados. Hoje, por exemplo, nós vemos algumas pessoas dentro da igreja que dizem ter certos dons e utilizam desses dons não para o engrandecimento do reino, mas sim para o engrandecimento próprio. Isso é usar o dom de maneira errônea. Por isso que ele diz, evitem a aparência de mal. Ou seja, utilizem tudo para a glória de Deus. Amém. E aqui no versículo 23 em diante, irmãos, nós temos aqui a nossa conclusão, para concluirmos a nossa mensagem. Paulo vai finalizar, irmãos, a sua carta, falando novamente sobre a santidade. Veja o versículo 23. E o próprio Deus de paz
vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a nossa santidade também está relacionada à vinda de Cristo, como nós já vimos aqui algumas vezes. Nós devemos viver, irmãos, neste mundo, enquanto aguardamos a vinda do Senhor, em santidade. Isso é viver com esperança, irmãos. Não é uma vida passiva, mas é uma vida em que eu vivo para a glória do Senhor. E a santidade, irmãos, deve ser uma marca da igreja, uma marca de todo cristão. Escrevendo aos Efésios, irmãos, no capítulo 5, Paulo vai dizer que Cristo se entregou pela igreja para apresentá-la como uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Mas, irmãos, Paulo também sabe que é impossível para nós fazermos isso sozinhos. Por isso que ele diz no versículo 24, quem vos chamou é fiel e ele também o fará. A santidade, irmãos, deve ser buscada por cada um de nós. Amém? Amém. Mas devemos entender também que é o Espírito de Deus que está em nós que vai nos santificar. Amém. Então, irmãos, existe a nossa participação nesse processo. A salvação, irmãos, é um ato. É uma obra única e exclusiva de Deus, mas a santificação é um processo que envolve a nossa participação. Por fim, irmãos, versículos 25, 26 e 27, parece-me que Paulo faz aqui uma espécie de resumo ou de algumas aplicações práticas a respeito daquilo que ele ensinou anteriormente. Nós vimos, por exemplo, que em primeiro lugar, ele vai falar da relação dos cristãos para com os seus pastores. No versículo 25, ele vai dizer, irmãos, orai por nós. Essa é uma responsabilidade dos membros para com seus pastores. Porque, irmãos, Paulo era um apóstolo, chamado pelo próprio Jesus, o maior missionário que já existiu. Foi ele, irmãos, que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Mas Paulo precisava das orações da igreja. Se Paulo, irmãos, precisava, quem dirá nós? Então, irmãos, é uma responsabilidade da igreja de orar pelos seus líderes, orar pelos seus pastores, irmãos. No versículo 26, ele vai falar aqui da relação dos cristãos entre si. Ele diz, cumprimentai todos os irmãos com um beijo santo. Irmãos, era costume daquela igreja, naquela época, na verdade, naquela cultura, que todas as pessoas se cumprimentassem com esse beijo, mas não havia nenhuma conotação sexual, irmãos. Hoje, na nossa cultura, nós poderíamos dizer, cumprimentem uns aos outros com um abraço apertado, aquele abraço fraterno, com carinho, com amor que você tem um pelo outro. E esse abraço, irmãos, era um símbolo do cuidado que nós devemos ter uns para com os outros. Esse carinho, esse amor que devemos cultivar, irmãos, por todos os membros da igreja. E por último, irmãos, versículo 27, ele vai nos falar da relação para com Deus e das nossas responsabilidades diante dele. E uma de nossas responsabilidades, irmãos, é a de pregar a palavra. Essa não é uma responsabilidade apenas do pastor. É por isso que ele diz, eu vos suplico pelo Senhor que esta carta seja lida a todos os irmãos. É uma responsabilidade nossa, irmãos, de pregarmos a palavra àqueles que ainda não conhecem, mas também de pregarmos a palavra uns aos outros, nos edificando mutuamente, irmãos. Porque quando nós fazemos isso, irmãos, nós estaremos crescendo como igreja do Senhor. E o versículo 28 ele vai dizer, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. No decorrer dessas exposições, irmãos, nós aprendemos sobre como viver uma vida com esperança. E encerramos aqui aprendendo alguns aspectos práticos dessa vida, como nós devemos nos relacionar com os pastores, com os líderes, uns com os outros e também para com Deus. E quando nós colocamos em prática, irmãos, tudo aquilo que nós aprendemos do Senhor, nós podemos ter essa certeza que a graça de Deus nos acompanhará em todos os momentos. Amém? Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, queremos te agradecer por esta exposição, Deus, feita na Tua santa palavra, Deus. Te agradecemos por todos esses domingos, ó Deus, por alguns meses que passamos aqui nos deleitando, ó Deus, nesta carta de Paulo aos Tessalonicenses. Somos gratos por tudo que aprendemos, ó Deus, e pedimos que o Senhor possa firmar em nossos corações cada uma dessas verdades, ó Deus.
Essas que nós aprendemos hoje a respeito de como devemos, ó Deus, nos portar em nossos diversos relacionamentos, ó Deus, que temos dentro da igreja. Nos ajuda, Deus, a sermos verdadeiros praticantes da Tua santa palavra. Não nos deixa, Deus, sermos meramente ouvintes, mas que possamos praticar, ó Deus, para que possamos também dar bom testemunho e o mundo possa ver em nós, ó Deus, o Senhor. Seja conosco, oramos assim em nome de Jesus. Amém.